Olá! Você já saiu de casa com aquele receio de ser a próxima vítima de um assalto ou qualquer outra ação violenta? Já há alguns anos, a questão da segurança pública tem se tornado uma das principais preocupações da sociedade. Para os especialistas, o combate à violência não depende apenas de investimentos para a repressão, mas também é preciso questionar como a punição está sendo aplicada. E, nesse sentido, muitos defendem a reforma do Código Penal brasileiro. O projeto está em tramitação no Senado desde 2011. Para falar sobre esse assunto que divide opiniões, o nosso convidado de hoje do Band Entrevista é Luiz Coutinho, vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Luiz, o Código Penal vigente no Brasil foi instituído na década de 40 do século passado em circunstâncias sociais, políticas e econômicas completamente diferentes das de hoje. De lá para cá, o Código foi submetido a alguma alteração que merece destaque? Em 1984, houve uma reforma da parte geral. Foi mudada uma grande parte dos eixos centrais do Código. Mas ele vem sofrendo retalhamentos durante esse período e, por conta disso, foi criada essa comissão com o objetivo de reformá-lo como um todo. Mas o legislador brasileiro vive um estado de nemorréia legislativa, como chamava Carrara, está sempre de plantão para editar leis. Então, quando você tem um crime, ele edita uma lei, usa um discurso populista que agrada a população, mas não resolve o problema da codificação como um todo. Agora, em 2011, um grupo de senadores nomeou juristas, 11 juristas, para proporem reformas no Código Penal brasileiro. E no final do ano passado, esses senadores aprovaram um anteprojeto. Agora, eles conseguiram manter como crimes o aborto, o uso de drogas e a eutanásia. E ainda incluíram outros delitos, como o bullying, o terrorismo, a doação eleitoral ilegal e a corrupção, que passa a ser considerada um crime hediondo. Agora, o senhor considera que esses pontos demonstram algum avanço, alguma evolução na forma da aplicação do Código? Não. Eu penso que a reforma, o anteprojeto, não é um projeto que agrade a comunidade jurídica como um todo. Foi feito de uma forma apressada, foi feito de uma forma não pensada com relação aos reais anseios. Se buscou uma punição maior, que é o caminho inverso dos países que querem democratizar a aplicação do direito penal. Criou-se tipos penais, endureceu-se penas e muito pouco se fez com uma perspectiva de política criminal adequada. A política criminal que foi utilizada é uma política de repressão e, na verdade, nós não temos a necessidade de mais repressão do que o sistema já observa. Institutos como a prescrição foram mexidos de forma inadequada, aumento de pena no crime de homicídio passou de 6 para 8 anos, a progressão de regime para o criminoso primário, que era de 1/6, passou para 1/4, ou seja, são medidas que visam atender a um discurso populista de alguns setores do Congresso, mas com o objetivo concreto de jogar para a torcida, não com o objetivo de resolver o problema penal. Ou seja, essa ampliação da forma de punição, ela não interfere, não tem uma ligação imediata da questão da segurança pública. Tiala, pense, se fosse assim o melhor resultado, bastava que nós colocássemos as penas dos crimes todas num patamar elevadíssimo e a pessoa deixaria de cometer crime. O criminoso na rua, ele não pesquisa o Código Penal para saber qual é a pena. Agora, quando você condena um indivíduo a cumprir uma pena numa penitenciária, quanto mais tempo você coloca ele naquela condição de interno, mais você está piorando aquela pessoa, porque ela vai ter que conviver com pessoas que cometeram outros delitos, e aí por isso que se fala numa universidade do crime. Muitas vezes ele é preso porque estava vendendo uma bala de crack aqui na federação. E lá chegando ele se encontra com um sujeito que assalta, com um sujeito que estupra, a saída bancária e aí por diante. Então ele vai ganhando um know-how. Nós não temos no nosso sistema penal a individualização da pena, como diz a Constituição. Nós temos as pessoas amontoadas em depósitos de presos e essas pessoas estão prontas para voltar à sociedade. Então, se a lei fala em ressocialização, eu diria, não, você não pode ressocializar quem não foi socializado. As políticas de inclusão devem estar em um outro momento, num momento anterior a isso, evitando que as pessoas estejam no sistema punitivo, diante do sistema carcerário. Então,
o Código Penal brasileiro ele não tem nenhuma medida que possa ir reavaliar a forma do nosso sistema carcerário, como ele está sendo aplicado hoje, como o sistema carcerário está funcionando, como o senhor falou, com superlotação, muito falado de universidade do crime. Teria alguma medida prevista no Código Penal para reavaliar essa situação? Me parece que a comissão errou exatamente nesse ponto, quando criou mecanismos que deixam o indivíduo mais tempo preso e criou novos crimes. Quando, na verdade, um projeto de política criminal adequado deve fazer com que as pessoas tenham outras opções a evitar o cometimento dos delitos. Então, nós estamos perdendo as crianças para o tráfico, isso é uma realidade, porque nós não temos política de inclusão para essas crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990, tem uma série de medidas nesse estatuto que visam a proteção do menor. Alimentação, saúde, esporte, lazer, cultura, e nada disso é implementado. Depois você quer que esse menor seja punido com a redução da minoridade penal. Então não me parece razoável. Você vê que o discurso populista, o discurso que a pessoa que assiste um programa de televisão muitas vezes quer ouvir, é que puna-se de uma forma mais severa e com isso se evitaria o crime. Eu não vejo que isso seja uma boa técnica legislativa. Eu penso que deveriam se construir escolas no lugar de presídios. Isso seria muito mais adequado. Deveria se dar opções de profissionalização dos indivíduos. E aí os indivíduos eventualmente deixariam de cometer crimes. Doutor Luiz, a gente continua essa conversa no próximo bloco. Não saia daí.